Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Geraldo Magela. Eu sou pastor da Igreja Maranata, Ministério Surubim, interior de Pernambuco. Faço questão de salientar, né? Eu quero dizer a vocês que eu vos amo, que o Senhor possa abençoar a gente grandemente nessa nova videoaula. São videoaulas sobre a Bíblia Sagrada. É uma maneira simples que eu encontrei de compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas que eu amo, com todas as pessoas que eu gosto, e eu tenho certeza que a gente pode aprender muito lendo a palavra de Deus, debatendo temas da Bíblia Sagrada, sempre trazendo as informações do Novo Testamento, contextualizando para os dias de hoje. Eu quero agradecer a Deus de verdade pela sua vida, e hoje eu queria compartilhar com vocês dessa feita sobre por que Judas traiu Jesus Cristo. Por que Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo, né? É uma pergunta interessante. Nós estamos vivendo um tempo de malhar o Judas, né? Eu estou escrevendo aqui numa semana anterior à semana dita santa, e muita gente vai fazer um Judas de boneco, né? E vai malhar o Judas, tocar fogo, esquartejar, tá certo? No Brasil nós temos essa tradição, que eu acho uma tradição equivocada, e já vou dizer por quê. Antes de mais nada, eu quero dizer que os judeus não eram os inimigos de Jesus, eles não mataram Jesus. Quem matou Jesus, numa postagem anterior a essa, você vai ver que eu coloquei os 7 maiores inimigos de Jesus Cristo, e não tinham judeus ali. Tinha os escribas, tinha a classe sacerdotal, a classe religiosa. Foi quem moveu as engrenagens para matar Jesus Cristo. Não foi nem Herodes. Herodes foi apenas um covarde que lavou as mãos. O Pilatos foi apenas um covarde que lavou as mãos, e Herodes era um louco, um louco. Também são culpados, mas os mais insidiosos inimigos de Jesus Cristo eram aqueles grupos, aqueles sete grupos que eu compartilhei com vocês numa postagem anterior. É só buscar aí os 7 maiores adversários de Jesus Cristo, tá? Aí eu fiz, tá postado já. Mas o que eu quero compartilhar hoje é porque Judas traiu Jesus Cristo. Por quê? Porque Judas fez isso com ele? Porque Judas traiu aquele que o escolheu. Quem é Judas? Quem foi Judas, pastor? Judas foi um homem escolhido por Deus, escolhido a dedo por Jesus Cristo para fazer parte do seu grupo de discípulos, o grupo inicial dos seus discípulos. Judas, portanto, ele foi escolhido exatamente por Jesus Cristo. Por isso que eu quero aqui já trazer uma informação para você. A gente às vezes vê pessoas na igreja, né, que trai o pastor, que trai um amigo, um parceiro de ministério, que trai um líder, né? A gente diz assim: mas rapaz, a igreja de Jesus Cristo acontece isso na igreja de Jesus, né? Ter gente ruim dentro da igreja. Isso acontece há muito tempo, aconteceu há muito tempo, vai acontecer sempre. Jesus Cristo escolheu. Ele escolheu pessoalmente e deu no que deu. Judas aí traiu Jesus, né? Imagina hoje, 2014 anos depois de tudo que aconteceu ali. Então não é brincadeira. A gente está lidando com traição, é uma coisa terrível, e que aconteceu no grupo que Jesus Cristo escolheu. Imagine a gente, não é verdade? O importante agora é eu responder a seguinte pergunta: por que Judas traiu Jesus Cristo? Por quê? Em primeiro lugar, Judas traiu Jesus Cristo. Eu queria que você pudesse ver aí, né? Em primeiro lugar, Judas traiu Jesus Cristo porque ele ficou decepcionado com a liderança de Jesus Cristo. Judas estava decepcionado com os planos de Jesus Cristo para a implantação do reino de Deus. Judas queria um reino político, ele queria o fim do Império Romano, a liberdade e a libertação do povo judeu. A visão dele era apenas
religiosa, política, no máximo religiosa política, político-religiosa. Enquanto que Jesus Cristo tinha uma visão espiritual, que o reino dele não é deste mundo, que a questão que Jesus veio trazer não foi a queda de Roma, mas a queda do pecado de Satanás, instaurar o reino do amor. A principal missão de Jesus Cristo na terra era buscar e salvar o que se havia perdido, não era fazer guerra com ninguém. Então Judas, ele se decepcionou com o tipo de reino que Jesus estava instalando na terra. Ele ficou decepcionado. Esse é um dos motivos porque existe muita traição, né? Traição na família, por exemplo, esposo e esposa, entre os cônjuges, traição entre amigos, traição em grupos políticos formais, traição na igreja, em igreja, onde tem grupos humanos, sempre vai haver alguém que vai se decepcionar com o tipo de liderança que está sendo colocado, vai querer ir de encontro a essa liderança por achá-la inadequada, por achá-la retrógrada, por achá-la sem respostas importantes, por achá-la totalmente desconforme do que ele, traidor, pensa. Então é por isso que Judas traiu Jesus, porque ele ficou decepcionado com a liderança de Jesus. Em segundo lugar, Judas traiu Jesus Cristo porque Judas amava dinheiro. Judas amava dinheiro, ele tinha amor ao dinheiro. Ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Eu quero até ler para você Mateus capítulo 26, 14 a 16. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar Jesus a vocês? E lhe fixaram preço, 30 moedas de prata. Dessa maneira em diante, e desse momento em diante, desse dia em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Então Judas, além de ficar decepcionado com a liderança de Jesus Cristo, ele amava dinheiro. Ele era, inclusive, o tesoureiro da equipe dos discípulos de Jesus daquela época. Ele tomava conta do dinheiro, ele também roubava o dinheiro da igreja formada. Ele tinha tanto amor ao dinheiro que ele disse: eu vendo Jesus por 30 moedas de prata. Eu sou cristão, mas eu quero mesmo me dar bem. Eu ando com Jesus, mas eu quero mesmo ficar rico. Eu ando com Jesus Cristo, mas eu amo mamon. Eu ando com Jesus, mas o meu Deus ele tilinta. São moedas tocando uma da outra, fazendo barulho gostoso. Eu gosto mesmo de dinheiro. Por isso que ele traiu Jesus. É triste, mas tem gente assim hoje, e eu lamento, eu me entristeço muito de verdade. Tem gente que ama dinheiro, ele não ama Jesus. Ele não tem carinho por Jesus Cristo, ele não tem prazer em andar com Deus. Ele usa o dinheiro para o seu próprio, ele usa a igreja para o seu próprio bem financeiro. O reino dele não é o reino eterno, o reino é desse mundo. Jesus Cristo diz o contrário: o meu reino não é deste mundo, mas eles querem a mansão celestial aqui. Eles querem a mansão terrenal. Eles querem isso. Traidores de Jesus Cristo e traído por causa do vil metal, por causa de dinheiro. Dinheiro não é ruim. O ruim é o amor ao dinheiro, como já dizia Paulo escrevendo a seu amigo, a seu pastor, a seu co-pastor Timóteo. E em terceiro e último lugar, Judas traiu Jesus
porque foi seduzido pelo diabo. Ora, quando um coração não aceita a autoridade que Deus constitui sobre ele, quando um coração se enche de amor por dinheiro, só pensa em dinheiro, ele quer que se dá bem. Tem gente que é assim, tem gente que não procura, por exemplo, uma profissão que lhe faça bem a alma. Ele procura uma profissão que dê dinheiro. Então ele quer ser só o que dá dinheiro. Ele não está atrás de uma vocação, ele está atrás de ficar rico. Então quando a pessoa erra nesses dois caminhos, facilmente o diabo vem e seduz essa pessoa. Em Lucas capítulo 22, lá no versículo 3, fica claro ali que o diabo entrou no coração de Judas. E Jesus disse: olha, Judas, se o que tu tiver de fazer, tu faz depressa. E naquele momento ali, Judas levantou-se, se afastou de Jesus. O diabo então já entrou no seu coração para ele vender Jesus Cristo. Decepcionado com a liderança de Jesus, juntou isso com aquela ganância por dinheiro. Então aí fica fácil a pessoa ser seduzida por Satanás. E Satanás seduz mesmo. Ele pode oprimir e ele pode possuir uma vida. Ele entra no coração da pessoa, na alma da pessoa, na mente da pessoa e seduz aquela pessoa. Tem gente endemoniada hoje que traz Jesus. Por quê? Porque são alvos do diabo. Tem pessoas que detestam a igreja de Jesus Cristo, mas qual o motivo? O motivo eles não encontram. Dizem que é a tradição religiosa, uma decepção que teve com algum crente, mas na verdade, pode ser pessoas que estejam seduzidas por Satanás, por demônios, que querem a sua tragédia, que querem a sua morte, que querem a sua desgraça. Então aí está respondido para você porque foi que Judas traiu Jesus Cristo. Por que Judas traiu Jesus Cristo? Porque ficou decepcionado com a liderança de Jesus, porque amava muito dinheiro e porque foi seduzido pelo diabo. Eu quero orar nesse momento. Em nome de Jesus Cristo eu quero orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos vivendo um tempo que pode impregnar o coração da gente com essas três desgraças que acometeu Judas. Judas foi escolhido por Jesus Cristo para fazer parte do colégio apostólico. Na verdade, fazer parte dos seus discípulos, escolhido a dedo pelo próprio Mestre. Ô Senhor, se aconteceu isso no passado, quanto mais nós hoje. A gente não sabe com quem lidar. A gente às vezes não sabe nem com quem casou, quanto mais com quem anda na caminhada cristã. Por isso eu te peço, se tiver alguém que está sendo vítima de um Judas, eu te peço, dá a ele discernimento, dá a ela sabedoria, porque um Judas na vida da gente não é brincadeira. Agora, Senhor, ajuda o Brasil, ajuda as pessoas a se afastar desse maniqueísmo carnavalesco, teatral, tolo, de que basta fazer um boneco e trucidar ele em praça pública, queimar e enforcar um boneco em praça pública. Isso vai, de alguma forma, livrar a gente de uma traição. Na verdade, não foram os judeus que venderam Jesus, foi Judas. Na verdade, quem fez isso acontecer não foi nem Judas, que era apenas um boneco nas mãos dos fariseus. Foi a classe sacerdotal, a classe religiosa, que detesta a igreja de Jesus Cristo, que tem ódio do evangelho de Jesus Cristo, que tem raiva de quem vive piamente a vida cristã. Agora eu te peço, abençoa a gente, para que a gente seja livre e a gente possa ter liberdade para pregar o teu evangelho e para se afastar de pessoas que têm essa índole má. Isso está presente nas corporações, nas empresas, nas famílias, nas casas, nas igrejas. Onde houver ajuntamento, pode haver um Judas inserido. Por isso eu te peço, tem misericórdia.
até quando os anjos se apresentaram diante de ti, lá no livro de Jó, a gente vê o diabo se apresentando também. Então está tudo contaminado pelo mal, pelo pecado. Ajuda a gente a discernir o Judas e se afastar dele em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Amados, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Geraldo Magela, não é? Da Igreja Maranata, Ministério Surubim. É um prazer estar aqui com vocês nessas videoaulas, viu? São simples, mas você aprende, né? Você cresce. Qualquer coisa, você pode entrar aí no Facebook, né? Procurar a gente, Pastor Geraldo Magela, tem um smile sorrindo. Eu vou qualquer dia desse aqui botar a minha página no Facebook para você saber qual é. Lá é tudo público, lá eu não tenho nada para uma ou outra pessoa, não é para todo mundo. O meu Facebook é totalmente público para abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, paz do Senhor, seja muito feliz e cuidado com os Judas que ainda existe e que a gente precisa tomar muito cuidado. E mais ainda, vamos tomar cuidado para não ser Judas na vida da esposa da gente, do marido da gente, do pastor da gente, do amigo da gente, do patrão da gente, qualquer lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus.